Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Um prazer para mim, um privilégio estar aqui um dia a mais com vocês, família querida do canal, onde podemos juntos, compartilhar muitas coisas, muitas ideias, muitos conhecimentos que nos fazem ter certeza de que a decisão que tomamos de nos afastar desta ideologia religiosa sectária das Testemunhas de Jeová foi a melhor decisão que tomamos. Sejam bem-vindos um dia mais aqui à nossa família do canal. O tema hoje é um tema bastante interessante, já que fala Testemunhas de Jeová e as autoridades superiores. Vai se basear, num discurso novo que saiu do corpo governante. Nós já falamos de um, antes de ontem. Ontem nós fizemos o estudo da Sentinela e agora nós vamos ver um discurso novo do Geoffrey Jackson. Geoffrey Jackson. Vamos ver o que é que ele o que é que ele tem para nos dizer, o Geoffrey Jackson, sobre as autoridades superiores, A gente vai morrer, não vai ver tudo, você entendeu? Assume isso aí, aceita que dói menos. A gente vai morrer e não vamos ver tudo. Eles sempre vão vir com uma historinha, uma lorota, para que você, ou eu, ou qualquer chupa-dedo da vida por aí, veja eles e comece a acreditar, de que eles realmente... que eles realmente têm interesse nas pessoas, que eles realmente dizem a verdade. E quando a gente vai se dar conta e ver, eles estão simplesmente usando de um meio de persuasão linguística para levar as pessoas presas, cativas do seu engano. E, infelizmente, muitos de nós fizemos parte deste engano e, sem querer, inconscientemente, levamos outros ao engano também. Por isso, eu queria dar aqui, antes de começar, com a análise desse discurso aí do Geoffrey Jackson, irmão de Cristo, Geoffrey Jackson, olha que nome judeu-israelita, Geoffrey Jackson, Muhammad, Salah. Fazer o quê, Paciência, hein? Deus me livre, é duro, É duro, mas a gente tem que ir lutando, contra o óbvio, para tentar ajudar pessoas que não veem o óbvio, que vivem à base do engano e gostam de ser enganados. Paciência. Seja bem-vindo aqui, Corpo Governante. Eu falando dele, ele está aqui já, o Corpo Governante. Boa noite, Adriano, e a todos. Like número 1. Muito obrigado, Corpo Governante, pela tua ajuda, querido. Muito obrigado mesmo, viu? Vamos ver quem está mais por aqui. Tô sabendo. Boa noite, meus amigos. Boa noite, tô sabendo. Um beijo no coração. Gisele Emboava, querida Gisele, afilhada. Ela, o João, Igor, Vitor, o Henrique Emboava, família querida, um beijo no coração de vocês, patrocinadores deste canal. Cristina Secone, olá, Cristina. Um beijinho no teu coração, querida. Loida Fernandes está por aqui também. Boa noite, Adriano e amigos. Tudo bem? Tudo legal, tudo jóia. Melhor agora aqui com vocês, outra vez, aqui na nossa família do canal. Adriano, a voz dos que não falam, Viviane, Débora, boa noite, Adriano, boa noite a todos. Boa noite, Viviane, bem-vinda, querida. Quem está por aqui também, Cristiane PN. Boa noite a todos, amados. Boa noite, Cristiane. Tudo bem, querida? Fico feliz de te ver aqui. Sérgio também está aqui, Sérgio Trigo, boa noite, querido. Aurinha Holanda, também está por aqui. Boa noite, queridos amigos. Bona nit, como dizemos em catalão, bona nit. Aurinha Holanda, um beijinho no coração. Maria Noélia, boa noite a todos. Boa noite, Maria. Também está por aqui Natan Almir Cariri. Uma boa noite, na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos deixar o like dado. Natan de Suzano, São Paulo. Tio, tô vendo e ouvindo bem. Natan de São Paulo. De Suzano, São Paulo. Um beijo, Natan, querido. Ana Rodrigues também está por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Bem-vinda, querida. Isan Alves também chegando. Boa noite. Sou de Belém do Pará. Amo o seu trabalho de utilidade pública
expondo esta seita americana, Testemunhas de Jeová. Deixo um forte abraço no Senhor e um beijo no seu coração. Que mensagem mais carinhosa, Isan Alves. Um beijo enorme nesse teu bondoso coração. Um beijo, querido. Também está por aqui o Natan dizendo para deixar o like, ajuda esta informação a chegar mais longe. Natan de Suzano, São Paulo. Por favor, gente, deixa o like, ative o sininho, inscreva-se no canal. Estamos já pertinho dos 6 mil inscritos. Quem diria, hein? 6 mil inscritos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, por favor. Vamos colaborar e fazer este canal crescer. Aqui a Viviane diz, precisa tomar um bordo ou não, Adriano? Eu acho que é bom, hein? Se tiver preparadinho aí do lado, ó, já para dentro. Ajuda, né, o fígado. Tatiane Trigo, boa noite. Boa noite, Tatiane. Bem-vinda, querida. Conceição Carvalho, minha querida irmã mais velha. Um beijinho no teu coração, querida. Boa noite a todos os amados irmãos. Mais um verdadeiro ping-pong. Acende, apaga, acende, apaga. É verdade. Genilva Gomes, boa noite, pessoal. Boa noite, Genilva. A esposa de Russell está por aqui. Fazia dias que eu não te via, a esposa de Russell. Boa noite, queridos. Boa noite. Bem-vinda. Um beijinho no coração de todo mundo que está chegando. Estou sabendo, diz Isan Alves, qual congregação? Mas estão vizinhos aí, hein? Estão aí perto, hein? Surane Villamil. El dia a dia de uma imigrante com Suri. Boa noite, queridos amigos e amigas. Paz em seus corações. A Surane lançou outro vídeo. Entre lá no canal dela. O canal dela do YouTube é El dia a dia de uma imigrante com Suri. Vão lá, deixa o like no canal dela. Vamos dar ânimo para ela continuar fazendo os vídeos dela. Um beijinho no teu coração, querida. Isan Alves diz, sou católico e amo o seu trabalho. Sou inscrito no seu canal e o like sempre dado. Obrigado, querido. Obrigado por esse carinho que você deixa aqui pra gente sempre, viu? Familiar do canal, isso é. Maria Aparecida Ribeiro, boa noite, Adriano, e a todos que estão no canal. Shalom, Maria Aparecida, shalom. Geraldo Pitondo, meu querido amigo Geraldo Pitondo. Boa noite, Adriano, e todos os irmãos. Hoje eu estou muito ocupado, trabalhamos com confecção e está atrasado, mas estou bem, graças a Deus. Trabalhador, 74 anos e aí na luta. Um exemplo, Geraldo Pitondo, meu querido amigo. Elaine está por aqui também. Boa noite, irmãos. Sou nova aqui. Bem-vinda, Elaine. Bem-vinda a essa família. Aqui estamos de braços abertos para todos que chegam, Elaine. Um beijinho no teu coração e um abraço de todos do canal para você. Bem-vinda, querida. Idília Maria, de Portugal, querida. Boa noite a todos os meus queridos. Beijinho de Portugal. Idília Maria, minha mãe adotiva de Portugal. Um beijo no teu coração, querida. Também está por aqui o Tricolor, meu querido amigo Tricolor, deixando a petição pública aí para que a gente possa, né, entrar e se inscrever e ajudar contra o ostracismo praticado pelas Testemunhas de Jeová. Entre, inscreva-se e assine a petição pública para que possamos chegar com um projeto de lei no Congresso dos Deputados contra, não contra as Testemunhas de Jeová, mas contra o ostracismo, a morte social causada por esta organização contra os seus ex-membros, que tem provocado muitos danos, alguns irreversíveis. Eliane Alves, querida, boa noite, irmão Adriano, e a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, Eliane. Célia Regina, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Beleza, Célia. Um beijinho, querida. O Issan diz, sou de Belém do Pará. Amo o seu trabalho, like sempre dado. Obrigado, querido. Obrigado a todos. Um beijo aí a todos do Belém do Pará. A Elaine diz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Elaine. Bem-vinda, querida, a essa família. Francisca Belitardo. Boa noite, Francisca. Como está? Tudo bem? Um beijinho, querida. Andreu Tucci. Boa noite, queridos. Boa noite, Andreu. Como vai, Itália, Andreu? Um beijo para todos da Itália que acompanham este canal. Maurício Capinda, já em direto, a partir da hora. Claro que sim, um beijo aí para todos aí dos países da África. Angola, Moçambique, Cabo Verde e tantos países que falam aí o nosso idioma lindo português. Cristiane PN, colaboradora do canal. A Maria te manda um beijinho. Um beijinho, Cristiane. Obrigado, viu? Um beijinho.
Olha aí, obrigado, Cristiane, patrocinadora do canal, colaborando aí que esse canal vá adiante. Obrigado, querida. Também está por aqui Ricardo Bezerra, e ele fala, boa noite, Adriano. Ricardo, aqui de Franca, terra do sapato, Franca, São Paulo. Um grande abraço a todos, vítimas da verdadeira Torre de Babel. Claro que sim, Ricardo, um beijo para você aí, para todos de Franca. Eita, a Francana, tinha um time de futebol Francana também. Mara Lect, boa noite. Rúbia de Bombinha, Santa Catarina. Eita, bombas e bombinhas. Perto ali de Balneário Camboriú. Eita, terra bonita, cada praia linda em bombas e bombinhas. Um beijo para vocês aí. A Rúbia de Bombinhas. A Elaine diz, fazem 7 anos que tento sair disso. Sou publicadora não batizada, mas fazem tempo que não vou no salão. Eles estão pegando no meu pé. Misericórdia, Deus. Sai fora, você não é batizada, aproveita. Ó, se livra enquanto é tempo. Você não é batizada ainda, minha filha. Se livra enquanto é tempo, hein? Conselho que nós te damos. A ex-irmã diz, boa noite a todos, queridos. Beijos no coração. Obrigado, moderadora. Gilberto Damiani, meu querido amigo lá da Itália. Um beijo no coração. Boa noite a todos. Itália. Um beijo, Gilberto e Laura Patricelli. J. Boava João, meu querido marido da Gisele. Pai, o Igor Vitor. Um beijo no coração, João. Boa noite, família linda. Boa noite, querido. Meu afilhado. Edmilson Ribeiro, boa a todos, no amor e na paz de Cristo, e com muita chuva e vento em Itanhandu, sul de Minas. Uai, sul de Minas. A Mara diz, Bombinhas tem 20 mil habitantes e 3 salões com 5 congregações. Eita, nós, vai acabar, cada vez vai ser menos. Ex-irmã, ostracismo não é de Deus, claro que não. Maurício, nunca parei de estudar apesar do desencorajador da JW. Hoje sou licenciado, sou formado. Parabéns pela tua determinação e não se deixar dominar por mentes corruptas, como são os líderes das testemunhas de Jeová. Pedro Pires, boa noite a todos que saiu do escravilégio da Torre. Obrigado, Adriano, por manter-me em dias com as novidades da Torre. Um abraço de Cabo Verde. Ei, Cabo Verdeano. Um beijo para todos cabo-verdianos aí, nossos irmãos africanos. Um beijo no coração de vocês. Cristina diz, olá, sou prima da Laura e do Gilberto. Olha que legal, Cristina. Um beijinho para você. Bem-vinda. Adelina Silva, abraço e beijos no coração de todos. Abraço. Rosa, querida Rosa Teixeira, um beijo no teu coração, querida. Ela tem mais de 80 anos. É uma vovó nossa aqui do canal, Rosa Teixeira. Um beijo enorme no teu coração. Este coração português, que também faz parte da nossa alma brasileira. Um beijo, Rosa. A ex-irmã mandando coraçãozinho, a Lua está por aqui também. Boa noite, queridos. Estou feliz, mais um dia de vida. Hoje é o meu aniversário. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Luas, luas, luas e muitas luas na sua vida. Lua, parabéns para você, querida, por mais um ano de vida. Adolfo Neto, parabéns, Lua, muitas felicidades. Olha o pessoal aí te mandando parabéns, Lua. Ovo Frito diz, Geraldo Piton, opa, aprendi a costurar aos 12 anos. Overlock, interlock, reta, galoneira, costurar é comigo mesmo. Olha aí, que legal. Minha mãe, me lembro, desde que eu era pequenininho, minha mãe na máquina de costura, Singer. Ela, né, costurava até de madrugada. Tinha aquelas réguas de madeira assim, né? Aquelas réguas de madeira. E eu ficava perturbando ela em volta da máquina, né? Oh, mãe, não sei o que, mãe, não sei o que. Ela pegava aquela régua e na minha perna. Tadinha da minha mãe. Meu pai viajava, né? Meu pai viajava assim na segunda ou terça-feira e voltava só na sexta-feira. E minha mãe, aquela mulher lutadora, trabalhadora, né? Sempre na máquina de costura, cuidando da gente, né?
Nessa época aí era só eu, depois nasceu minha irmã, a segunda que vem depois de mim, pequenininha, minha mãe ali na máquina de costura, eu lembro disso até hoje. E minha mãe com aquela régua e eu perturbando, mãe, eu quero leite, eu quero um copo de leite, mãe, eu quero não sei o quê. E ela pegava aquela régua e falava, sai daqui, moleque, na minha perna. Aquela régua de madeira dela, de costurar. Tem aquela fita métrica também, né? Que redondinha assim. Mas tinha uma régua também de madeira. E aquilo comia frouxo na minha perna mesmo. Esvaldo Vieira. Boa noite a todos. Boa noite, querido Esvaldo. Bem-vindo. Fazia dia que eu não te via por aqui, Esvaldo. Eu achei até que você tinha sido readmitido, Esvaldo. Você sumiu daqui. Falei, eu acho que o Esvaldo foi readmitido. Adelina, olha, o Sérgio Vaz diz o seguinte, vamos ver. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Um abraço a todos. A você, Sérgio Vaz. Bem-vindo, querido. Adelina Silva dando parabéns também, né? Lua, parabéns a você e muitas alegrias na sua vida, claro que sim. New Week, lá do Japão. Lá do Japão, nós temos gente da Itália, nós temos gente dos Estados Unidos, nós temos gente do Japão, nós temos gente da Itália, de Portugal, tem de tudo lá de Cabo Verde, da Angola, tem gente aqui de todo canto do mundo. E esse canal é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. A Lua, a New Week, boa noite a todos. A Adolfo Neto, Lua, parabéns, claro que sim. Berenice, querida Berenice. Cisnando, boa noite a todos. Berenice é das primeiras também nesse canal aqui. Ex-irmão Ovo Frito, tudo bem? Ovo Frito, ex-irmã, boa noite, boa noite. Estou sabendo. Vi hoje, em um canal ativista, que na Itália já não é permitido levar crianças à pregação. Não sei se é verídico, mas achei interessante, eu também. Tem um boato por aí, nós estamos verificando, vamos ver, né? Qualquer coisa a gente traz aqui para o canal, né? Conceição Rodrigues, boa noite a todos os irmãos. Boa noite, querida. Lua, obrigado, queridos. E muitos comentários chegando. A Nanda está por aqui também, né? Mari Chaves, olha a Mari Chaves por aqui, querida. Boa noite, amigos. Ailton Torneiro. Boa noite, Adriano. Tô que nem testemunha de Jeová, nem sangue todo ano mais. A coisa tá feia, hein? Ex-irmã, não consegui aprender a costurar até hoje. Ó, a Mari Chaves disse que é costureira também. Só tem costureiro por aqui, hein? Isso aí, vai rasgando como costurando. É isso aí. E muita gente comentando. Obrigado pela presença de vocês. Calico Pontual, querido. Boa noite, família. Boa noite. Olha a Lua, o que ela diz. Olha, obrigado, meus amores. Me emocionei agora. A primeira vez que canta parabéns para mim. Obrigado, irmão Adriano. Que é isso, querida. Você merece isso e muito mais. Fábio Nascimento, like dado. Obrigado, Fábio. Um beijinho no coração de vocês. A Cristiane PN também é costureira. Ela está dizendo aí, ó, que ela é costureira também. Né? Muito bem, José Luiz Soares, boa noite, assistindo por primeira vez ao vivo daqui de Portugal. Obrigado, querido. Um beijo para todos de Portugal. Obrigado, José Luiz Soares. Gilmar Costa também está por aqui. Um abraço a você, Adriano. Estou aqui em Guarapari, no Espírito Santo, lhe acompanhando nesse vídeo maravilhoso, como sempre. Parabéns, seu trabalho de despertamento para chupa dedaiada. Nós tentamos combater a chupa-dedice crônica. Às vezes conseguimos, às vezes é difícil, viu? E a chupa-dedice afeta outra sua religião também, eu me dei conta. Foi só falar aqui de algumas religiões que sabe o chupa-dedo para todo lado aqui para defender os mormons, para defender os adventistas, sabe? A chupa-dedice é um vírus que, ó, pega, hein? E pega feio. Lincoln tá aqui. A Mara também disse que é costureira. O Lincoln, boa noite, Ismério. Boa noite, Lincoln. Não para de chegar, gente. Sandra Rodrigues, querida Sandra, um beijinho no teu coração. Boa noite, like 79. Um beijo, querida. Rurado, tá por aqui. Olá, ô Frito. Olá, Rurado. Um besito em tu coração. Né? E muita gente chegando. Pois nada, vamos já entrar em matéria, porque senão a gente não termina lá nunca isso aqui. Davidson Avalei Lima.
Boa noite. Ju, a Ju tá por aqui também. Boa noite. Sou a Jussara Salflon, apóstata odiada da minha cidade. Bem-vinda ao Clube dos Apóstatas. Bem-vindo, Ju. Bem-vinda, Ju. Assim que já estamos aqui todos juntos, vamos começar já com o espetáculo do corpo governante, né? Testemunhas de Jeová e as autoridades superiores. Depois, nós vamos fazer uma comparativa se o que ele está falando é verdade, né? Ele vai citar um exemplo aí de que uma vez surgiu uma oportunidade deles como organização religiosa, notem isso, hein? Ele vai dizer que teve uma oportunidade num país aí, que eles eram proscritos, e que teve um problema, e que o advogado deles, num certo momento, percebeu que o país estava mentindo. Então o advogado disse, agora vocês têm a oportunidade de expor este país como mentirosos. E aí eles, que são seguidores de Cristo, disseram, não. Nunca faríamos isso. Nunca vamos expor nenhum país à vergonha. Porque não é de nós fazer isso. O apóstolo Paulo pôde fazer isso com Festo, com não sei quem, e não fez. Nós também nunca faríamos um país ser envergonhado. Peter Corococó, né? Que mentira cabeluda! Gente do céu, que mentira cabeluda, hein? Desert Rose, um beijo, querida. Rudito, Conceição Rodrigues, tudo chegando por aí. Gente, depois a gente vai entrar na página oficial, né, deles, a jw.org, e vamos olhar sobre a palavra Rússia, por exemplo, ou a palavra Putin, e vamos ver se eles tentam envergonhar ou deixar mal um país. Vamos ver, né, se eles respeitam realmente as autoridades superiores, não é? Vamos ver se ele está dizendo a verdade. Vamos ver se ele, nesse discurso, está dizendo a verdade. Eu só preciso que vocês agora me digam se o som está saindo bem, o som do vídeo. Senão, eu vou ter que mudar o esquema aqui de mostrar este vídeo. Tá bem? Vamos ver, então. Um momento. Eu vou soltar, vocês me confirmam se o som está saindo tudo bem. Vamos lá. No mundo todo, as testemunhas de Jeová são conhecidas por serem cidadãos que respeitam as leis, pessoas que pagam seus impostos e que não se rebelam contra o governo. Se nos perguntassem qual é a base bíblica para isso, com certeza a maioria de nós se lembraria de Romanos 13:1. Tá saindo bem o som? Vocês estão escutando bem o som ou não? Me respondam, por favor. Tá saindo bem o som? Som ok. Obrigado, som ok. Olha bem. Vamos até voltar esse início. Vamos voltar o início aqui. E vamos escutar bem o que ele vai dizer, hein? Escutem bem o que ele vai dizer neste início. Escutem bem, hein? Notem o que ele vai dizer no início. No mundo todo, as testemunhas de Jeová são conhecidas por serem cidadãos que respeitam as leis, pessoas que pagam seus impostos e que não se rebelam contra o governo. Pessoas que não se rebelam contra o governo. Pessoas que não se rebelam contra o governo. Uma pergunta. Quem participou da campanha massiva de escrever cartas contra o governo da Rússia? Pode dizer aqui no chat. Quem participou daquela massiva campanha contra o governo russo? Venderam para nós uma história, depois a gente ficou sabendo que eram outros os motivos. Mas quem participou daquela campanha massiva contra o governo russo? De escrever cartas e levar no correio? Pode dizer aqui no chat. Quem participou daquilo? Ó, já estão falando eu. Eu também. Eu também. Eu e minha família. Todos aí, ó. Todos aí participaram de uma campanha massiva para deixar em ridículo o governo russo. Colocar toda a opinião pública e internacional contra a política da Rússia. Todo. Sendo que eles dizem ser neutros, ele vai dizer aqui daqui a pouco, que é neutro em sentido político. São neutros.
não se metem em assuntos políticos. Como, então, incentivar todos os adeptos do mundo a se meter na política russa? Algo aí não encaixa, não é? Continuamos, vamos lá. Se nos perguntassem qual é a base bíblica para isso, com certeza a maioria de nós se lembraria de Romanos 13:1. Vamos abrir nossas Bíblias e conferir juntos o que esse texto diz para nós. Romanos 13:1 diz: todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. E o versículo 7 diz assim: deem a todos o que lhes é devido, a quem exigir imposto, o imposto. É com base nesse texto que nós decidimos pagar nossos impostos e obedecer às leis. Vocês buscam se isentar de impostos em todos os países, que é possível. Aqui na Espanha, o imposto IPI, parece, IBI, o imposto sobre bens imóveis, vocês tentaram se entrar num acordo com as demais religiões, né, que vocês chamam de Babilônia Grande, e fazer um acordo com o governo espanhol, com o ministro Bolaños. Vocês se juntaram a outras religiões, se misturando no mundo político para se isentar do IBI, Imposto sobre Bens Imóveis. Então, o que você está dizendo para mim agora mesmo é mentira. Não é verdade. Então, isso é uma clara evidência da sua declaração, né, errônea, mentirosa. Que engana a tonto, né? Engana a tonto que não tão esperto com vocês. Agora, os que estamos já despertos, vocês já não enganam. Né? Continuamos, vamos lá. Aprendemos no versículo 1 que essa é uma questão que envolve a nossa fé em Jeová, porque a gente entende que as autoridades vão prestar contas não a nós, mas a Jeová. Opa! Então, o governo russo e Vladimir Putin tem que prestar contas a quem? Tem que prestar contas a Jeová, não é? Por que vocês estão exigindo que eles prestem contas a vocês agora? Porque eles tomaram as propriedades de vocês? É por isso? Porque vocês agora já não podem recolher as contribuições de mais de 170 mil testemunhas de Jeová? E vocês incentivaram aos irmãos da liderança, anciãos, servos ministeriais, a sair na casa dos irmãos russos, recolhendo contribuições. E quando eles eram pegos com dinheiro, tentando mandar para os Estados Unidos ou para fora do país, eles eram presos. E vocês estão dizendo que era por causa da fé e porque adoravam a Jeová? É incrível, hein? A mentira está estampada na tua cara. Isso é. Então, continuamos escutando aqui o show de mentiras desse caboclo. Se Jeová permite que certas autoridades continuem no poder, precisamos esperar em Jeová. Porque se... Então, se Jeová permite que certas autoridades estejam no poder, vocês têm que esperar em Jeová. E por que vocês foram para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos? Contra a Rússia. Por que vocês foram nos tribunais da Espanha contra a Associação Espanhola de Vítimas? Por que vocês foram nos tribunais da Espanha contra Gabriel Pedreiro? Contra Henrique Carmona? Por que vocês lutaram na Noruega quando o governo da Noruega, que está posto por Jeová, conforme você está dizendo, decidiu que vocês não podem mais ser religião? Por quê? Vocês percebem a hipocrisia? Tá na cara, não tá não? Mas quem mentiu descaradamente na Real Commission australiana, mentir aqui para ele é café pequeno. Para quem mentiu diante de um juiz, jurando com a mão na Bíblia, mentir aqui é café pequeno, isso aqui não é nada para ele não, isso aqui ele tira de letra. O óleo de peroba já comeu sorto nessa lata dele aí, ó. Cheio de sarda. Aí. Ferrugem! Vamos lá, continuando. Se abusarem de sua autoridade, elas vão responder a ele. Mas...
se as autoridades abusarem da autoridade, eles vão responder para Jeová, né? Mas vocês estão tentando fazer eles responderem agora mesmo, né? Quer dizer, então, a conclusão que eu chego é que vocês, como empresa, não confiam em Jeová. Vocês são uma empresa. Vocês orientam uma coisa para os chupa-dedo da vida, os bitolados, pé de rua que estão lá, o sapato furado e a sandalinha quebrada. Eles sim têm que falar, obedecer o que você está falando. Mas vocês não confiam nesse Jeová, não. Vocês confiam nas autoridades e quer fazer os governos mudar de ideia e vai para os tribunais e processa as vítimas de vocês e processa a Associação Espanhola de Vítimas. E quando vocês são condenados a pagar indenizações, vocês recorrem. Assim que vocês não são muito sujeitos às autoridades, não, hein? Vocês lutam até o último. Esse Jeová de vocês está falhando, hein? Porque vocês não confiam nele, não. Continuamos, vamos lá. Isso pode ser um desafio para nós. É verdade que nós somos neutros com relação à política. Opa! Neutro com relação à política? Vamos fazer memória. Neutro com relação à política. Muito bem. Os dias 18 e 19 de setembro de todos os anos, no Chile, é considerado o Dia da Pátria. Todos os estabelecimentos que se abrem ao público devem ser hasteadas as bandeiras do Chile dentro ou na porta. Os salões do reino no Chile, nós mostramos aqui em 3, 4 vídeos. As bandeiras do Chile são hasteadas dentro dos salões do reino nos dias 18 e 19 de setembro de todos os anos, que é considerado o Dia da Pátria. Simplesmente para não pagar multa, vocês hasteam a bandeira nacional do Chile dentro dos salões do reino. Vocês, sim, se sujeitam à política deste mundo quando ela envolve dinheiro. Dos anos 90 até o início de 2000, durante 10 anos, vocês foram associados da ONU, Organização das Nações Unidas, como ONG, enquanto vocês desincentivam os seus adeptos a doar dinheiro a qualquer ONG. Vocês estavam associados durante 10 anos à ONU. Atualmente, vocês têm mesa cativa na OSCE, uma mini-ONU da Europa, onde vocês opinam e participam de projetos de ajuda humanitária e também de manutenção da paz mundial, sendo até mesmo em casos de guerra. Assim que vocês não estão nada isentos nem neutros nos assuntos políticos. Você está mentindo agora mesmo para todas as pessoas que estão te escutando. Vamos continuar vendo aqui esse show de mentiras. Vamos lá. Versículo 7 nos diz para fazer mais uma coisa. Veja o que diz aqui o final do versículo 7. A quem exigir honra, dá honra. Não devemos apenas ser neutros e submissos, mas estar dispostos a dar honra a essas pessoas que estão em posição de autoridade. Só que isso pode ser um desafio. Você não concorda que é bem mais fácil honrar uma pessoa que você não conhece bem? Porque você nunca conviveu com ela, não conhece seus defeitos. Além disso, se as decisões que ela toma não afetam você pessoalmente, também é mais fácil honrar essa pessoa. Mas, no mundo de hoje, nós recebemos uma enxurrada de informações. A mídia, por meio da TV e da internet, nos dá muitas informações sobre a personalidade daqueles que estão no poder. Mas uma coisa, a mídia e a internet dá muitas características das personalidades das pessoas do poder, não é? Mas, segundo vocês, a mídia e a internet mentem, principalmente quando falam de vocês, né? Então, também não é de se confiar, não é? Nas características das pessoas do poder, já que vocês desacreditam totalmente as informações da mídia, né, da internet, dos meios de comunicação em geral. Assim que, claro, é duro, né? Vamos falar a verdade. É difícil, né? É duro, hein? Vamos falar a verdade. Paciência, não é? Continuamos, vamos lá.
Então, a gente acaba sabendo um pouco mais sobre essas pessoas e certas informações falsas podem afetar o nosso conceito sobre elas. Além disso, algumas decisões tomadas pelo governo nos afetam diretamente de muitas formas. Mesmo levando em conta tudo isso, o que a Bíblia diz que devemos fazer? Bem, nós devemos dar honra a essas pessoas. Ah, é? E que honra, então, vocês deram ao governo da Rússia, a Putin? Por exemplo, como eles atacaram, né, a organização de vocês, então ele passou a ser o inimigo, né, o rei do norte. Em seguida, vocês já não esperaram nada. De escravo fiel e prudente, prudência pouca. Porque foi Rússia proscrever a obra, né, fazer a proscrição da obra. Vocês, no próximo congresso, já subiram lá e dizer: o rei do norte é a Rússia. Foi desse jeito. Não deu nem tempo deles atacarem vocês lá. Vocês já subiram dizendo que eles eram o rei do norte. Colocando toda a comunidade das Testemunhas de Jeová contra o governo russo. Toda a comunidade. E até hoje continuam soltando matérias e mais matérias no jw.org, colocando Rússia a parir. A parir. Quero defender eu, Rússia? Eu não, estou longe de defender a Rússia. Porque creio que também ali se cometem muitas barbaridades. Mas você vir aqui bater no peito e dizer: somos neutros, honramos os governos, honramos as pessoas que estão no poder. Vocês honram nada. Vocês honram aqueles que defendem os interesses da tua empresa. Aí sim vocês honram. Mas basta um governo colocar vocês no lugar devido, esse governo já não vale nada. Tem que escrever 250 milhões de cartas para eles, tem que colocar opinião pública contra eles, tem que lançar matérias e mais matérias falando o pior de cada governo desses. Assim funciona. Continuamos, vamos lá. Isso pode ser um desafio para o cristão, mas precisamos lembrar que a palavra honra, assim como a palavra amor, pode ter vários significados. Tudo depende do contexto e da situação em que ela está. Por exemplo, amar os inimigos é um sentimento diferente de amar os pais. Seria bom nos perguntar o que é essa honra. A honra mencionada aqui não significa admirar, imitar, idolatrar, nem mesmo aprovar o que essas pessoas fazem. Honrar aqui significa dar o devido respeito a essas pessoas por causa da posição de autoridade que elas ocupam. Você se lembra do que 1 Pedro 3,15 diz? Se alguém nos pedir para explicar nossas crenças, ou se tivermos que nos defender diante de autoridades, bom, esse texto diz que devemos fazer isso com brandura e profundo respeito. Claro, e o profundo respeito deveria ser com a verdade, né? Não que nem você fez lá na Real Commission, né? Pôr a mão na Bíblia, né? E quando perguntava para você de determinados assuntos, como, por exemplo, assuntos legais com respeito ao abuso de pequenos, você dizia: olha, isso não sou eu que me encarrego deste assunto, eu desconheço isso. Mentia descaradamente. Real Commission australiana, do ano de 2015. Foi descarada ali a mentira, falta de respeito para com uma autoridade estabelecida. Falta de respeito. E quando o procurador lá, o advogado, não sei, perguntou para você, uma procuradora lá, não sei quem era, uma advogada, ela perguntou para você assim: nós passamos para você o relato das vítimas. Você disse assim: não, eu não pude ler. Não pude ler porque meu pai estava doente e eu tive muitas coisas que fazer. Falta de consideração com as próprias vítimas causadas por tua organização. Que respeito pelas autoridades, hein? Que respeito, não é? Continuamos. Então, toda vez que formos falar algo sobre as autoridades, é muito importante tomarmos cuidado com nossas palavras. Ah, é? O apóstolo Paulo é um excelente exemplo para nós. E já vem Paulo. Outra vez, eles são testemunhas de Paulo, viu? Eles são a organização das testemunhas de Paulo, né?
Não tem um discurso deles que não sai Paulo. Paulo, eles são paulinos. São paulinos, eles são. Né? Eles são paulinos, não são paulinos, são paulinos. Deus me livre, gente. Paulo e Davi são o máximo para eles. Continua. Como sabemos, o apóstolo Paulo estava preso injustamente em Cesareia, e ele precisou esperar na prisão até que a justiça fosse feita, o que não aconteceu naquela ocasião. Então, durante esse período, podemos dizer que Paulo provavelmente passou a conhecer bem algumas autoridades superiores, e Paulo foi afetado diretamente pelas decisões ruins dessas autoridades. Mas qual foi a atitude de Paulo diante dessas pessoas? Como ele se expressou ao falar com elas? Como nós sabemos, uma das autoridades com quem Paulo teve que falar foi o governador Félix. E como Félix era? Os historiadores dizem que ele era um homem extremamente imoral. Ele achava que podia fazer o que quisesse, coisas más e indecentes, e que não devia prestar contas para ninguém. Ele foi capaz até de seduzir e se casar com a mulher de outro homem. Então ele era uma pessoa que não se importava nem um pouco com os valores morais cristãos. Abrindo a Bíblia em Atos capítulo 24, versículo 10, nós lemos que ao falar com Félix, Paulo não criticou a conduta daquele homem, mas foi muito respeitoso e até ficou feliz por estar diante dele. E o que aconteceu depois disso? Paulo ficou muito tempo preso injustamente. Foi aí que ele pôde falar com o governador Festo. Festo adorava deuses falsos, e ele também não se preocupava nem um pouco em agir com justiça. E em Atos 25, 9, a Bíblia nos diz que o que Festo queria era ganhar o favor dos judeus. Então ele estava mais preocupado em fazer os judeus felizes, não em fazer justiça e ajudar Paulo. É que nem vocês, né? Quando acontecem injustiças, quando acontecem abusos, quando acontecem maltratos, às vezes, né, dentro das famílias, vocês, às vezes, põem o pano quente, porque vocês estão mais preocupados em manter o nome da empresa do que fazer justiça, né? Muitas pessoas que sofreram barbaridades ao abrir a boca e denunciar nas autoridades superiores foram tratadas por vocês como rebeldes, pessoa que causou divisão, que sujou o nome de Jeová, e terminaram sendo desassociadas pela organização, simplesmente porque buscaram justiça. Essa é a índole de vocês. Essa lacra corrosiva, destruidora de tudo. Essa é a maneira de vocês atuarem. E agora vem aqui dizer que tem que ser respeitoso, como foi Paulo, né? Chega de tanto Paulo e atua atualmente como se deveria atuar. Não com essa hipocrisia asquerosa e nojenta desta organização. Continuamos. Foi por causa disso que Paulo apelou para César. Ele tinha esse direito. Só que depois dessa ocasião, a Bíblia mostra que Festo está falando com Paulo e diz o seguinte: Paulo, você está doido, só pode estar louco. Ao apelar para César, Paulo sabia que Festo não podia fazer nada contra ele. Essa podia ser a sua chance de falar tudo o que pensava sobre Festo. Pode ser que Festo também esperasse receber algum suborno de Paulo, algo totalmente ilegal na lei romana. Mas Paulo manteve o respeito e chamou Festo de Vossa Excelência. Daí Paulo ficou diante do rei Agripa II. Bem, esse homem estava envolvido num escândalo, pois tinha casado com a própria irmã. Ele também era muito imoral. E mais uma vez, Paulo foi respeitoso. Ele seguiu as palavras de Romanos 13. Paulo seguiu as palavras de Romanos. Foi ele que escreveu Romanos, ô Mané?
Paulo seguiu as palavras de Romanos. Foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos, seu Zé Mané. Paulo lá. Ai, ai, ai. Paulo lá falou assim: bom, o que eu faço agora? Bom, deixa eu ver aqui o livro de Romanos. Eu vou ler Romanos, capítulo não sei o que, para poder saber o que eu vou fazer. Ai, 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 eu vou morrer e não vou ver tudo. Paulo seguiu os conselhos da carta aos Romanos. Foi ele que escreveu. Chupa essa manga aí. 7. Ele deu honra a quem exigia. Ai, ai. Isso me lembra de algo que aconteceu muitos anos atrás. Vamos ver. Num país onde a nossa obra ficou proibida por mais de 30 anos. Nossos irmãos não podiam ter salões do reino, nem escritórios de tradução. Mas daí, finalmente... E nem receber contribuições, né? Olha, por isso é interessante para vocês, né? Ficou proscrito, opa, não pode ter salão do reino, já não pode vender, né? Comprar agência imobiliária, né? Já não pode receber as contribuições mais, né? Que problemão, não é, ô cara lavada? É isso aí, é verdade. Tem razão. Agora essa do apóstolo Paulo seguir o conselho da carta aos Romanos, hein? Ai, ai, ai. Como é que vocês comem uma coisa dessa aí, gente? Pega uma batata aí, uma batatinha frita com ketchup. Para poder engolir isso aí que vocês escutaram agora. Que lá no primeiro século, lá, Paulo deparou com as autoridades e falou: bom, sabe o quê? Ó, tio Patinhas, me ajude, por favor. E aí, uma voz vinda do além disse: Paulo, segue os conselhos da carta aos Romanos. Não está nem escrito ainda. Eles conseguiram o registro legal. Então, rapidamente, a filial encontrou um lugar que pudesse ser usado como salão do reino e escritório de tradução. Estava tudo indo bem, mas faltava uma coisa muito importante: a aprovação do governo para finalizar a compra. Então, os irmãos contrataram um advogado para ajudá-los com esse assunto. E ao longo de 18 meses, a nossa sensação era que o governo estava brincando de gato e rato com a gente. Olha, que respeito ele está tendo pelo governo agora, né? A impressão que eles tinham é que o governo era um mentiroso, estava brincando de gato e rato com eles. Olha, Tom e Jerry, olha só, que respeitoso que ele está sendo com o governo lá. O governo está fingindo que faz, não faz, tá, esconde, brincando de esconde-esconde. Olha o governo, como eles são respeitosos com o governo, né? Vamos ver. Quando o advogado ia ver em que pé estava o nosso pedido, o governo dizia: não temos nenhum pedido de aprovação. Então o advogado mostrava cópias do nosso pedido e, de repente, eles encontravam o documento. Depois de todos esses meses, o advogado ligou para a comissão de filial e disse: pegamos eles. Agora vocês têm a chance de envergonhar o governo. Eu tenho provas de que eles foram desonestos. Se divulgarmos isso na mídia, nós vamos humilhar o governo. E eles vão ter que aprovar nosso pedido de compra. O advogado, depois de não sei quantos tempo, ligou para eles e disse: olha, acabo de descobrir que o governo estava mentindo para nós. Agora, este governo deste país está na mão de vocês, o Watchtower. Vocês agora podem ir nos meios de comunicação e mostrar e humilhar este governo e dizer que eles são mentirosos. Fazemos isso ou não? Disse o advogado. Vamos ver a resposta do escravo cruel e doente. Vamos ver. O que você responderia? A comissão respondeu o seguinte para ele:
As testemunhas de Jeová não estão interessadas em envergonhar o governo. Olha! Checkmate. As testemunhas de Jeová, nós, o povo que representa o Deus Todo-Poderoso, não estamos aqui neste mundo para envergonhar nenhum governo terrestre. Ah, não? Entra no jw.org e põe lá no buscador Rússia ou Putin. E vocês vão ver se eles estão dispostos a colocar em ridículo um governo, um país ou não. Né? Entrem e façam a prova. Continuamos. A gente não se envolve em nenhum tipo de protesto. A gente não se envolve em nenhum tipo de protesto contra um governo. Outra vez eu pergunto, quem participou da campanha mundial de escrever carta contra o governo russo? Até com o nome do presidente e do primeiro-ministro deles lá. Ele acaba de contar uma mentira descarada aqui. Ele diz que como o povo de Jeová não participa em nenhuma protesta. O que foi aquilo? Aquela campanha mundial de escrever cartas contra um governo. O que foi aquilo? Uma prova evidente de protesta. Vamos voltar aqui. Vamos escutar isso de novo. Respondeu o seguinte para ele. As testemunhas de Jeová não estão interessadas em envergonhar o governo. A gente não se envolve em nenhum tipo de protesto. A gente só quer um pedaço de terra para construir um salão. Olha! A gente não se envolve, a gente só quer um pedacinho de terra para construir um salão. Tadinho deles. Gente, eles só querem um pedacinho de terra para construir um salão. Sim. Só um pedacinho de terra para construir um salão. Ah, é? E o que dizer da imobiliária de apartamentos de luxo chamado Ibsa House London Property? Repito, entrem em Google e coloquem Ibsa House London Property jw.org. E vocês vão ver que eles têm em propriedade uma imobiliária de apartamentos e casas de luxo em nome da jw.org. E lá nesse país, eles só queriam um pedacinho de terra para construir um salão. Tadinho deles, gente. Vamos ver de novo? Vamos. Olha. A gente não se envolve em nenhum tipo de protesto. A gente só quer um pedaço de terra para construir um salão. Então pedimos que ele fosse respeitoso e perguntasse o que podíamos fazer para resolver aquilo. E a resposta deles foi: não podemos ceder esse terreno porque ele é muito importante para nós. Mas temos esse outro disponível se vocês quiserem. E ali foram construídos um salão, um escritório e um lar missionário. Sim, foi construído um salão, um escritório e um lar missionário, com mão de obra gratuita, com a contribuição dos adeptos, e, terminada a obra, as escrituras foram passadas para o nome da Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. O único pedacinho de terra que eles deram, vocês construíram ali 3 imóveis, dos quais os 3 pertencem agora a jw.org, ou Watchtower Bible and Tract Society. Foi construído com dinheiro dos adeptos, num terreno dado pelo país, e vocês simplesmente passaram a escritura no nome de vocês, para num futuro muito próximo venderem, e provavelmente venderem para outra religião. Sendo que vocês dizem que não é apropriado, né, incentivar e nem de alguma maneira poder dar adianto a outras entidades religiosas. Como, por exemplo, eu escutei uma vez um discurso que dizia que não era apropriado nem um irmão que é pintor pintar uma igreja para o lado de fora, por exemplo. Porque pintar uma igreja seria dar adianto à Babilônia Grande, né? E vocês estão vendendo salões do reino
para outras entidades, como, por exemplo, o Salão de Assembleias de Horta, Barcelona, ao qual eu frequentava. Vocês venderam para a Igreja de Cristo. Hoje, aquele salão de assembleias que um dia foi dedicado ao Deus de vocês, e muitos trabalharam grátis para vocês ali, vocês venderam ele por 4 milhões de euros, sem intermediários. Dinheiro limpo para o bolso. 4 milhões de euros vocês venderam para outra entidade religiosa. Como vocês chamam essa atitude? Podem entrar em Google e colocar Salão de Assembleias, bairro Horta de Barcelona. Vendido para a Igreja de Cristo. Antes era um salão de assembleias no qual eu me reunia. É assim que vocês atuam. A hipocrisia é descarada. Só que, infelizmente, tem pessoas lá dentro que, por mais que escutem essas verdades, não acreditam nelas. Porque vocês dizem nas literaturas de vocês que nós, os que estamos expondo as verdades a respeito de vocês, somos venenosos. Como se nós soltássemos veneno por nossa boca. Como se nós desejássemos destruir a espiritualidade de vocês. Não. O que nós desejamos é destruir o castelo de mentiras que vocês criaram no cérebro dos adeptos. E vocês sabem que se os adeptos nos escutarem, eles descobrirão a verdade da mentira de vocês. E então abandonarão, como estão fazendo milhares pelo mundo inteiro. Assim que essa, sim, é a pura verdade. Continuamos. Sim, com certeza. Porque com o tempo, aquele homem deixou a carreira de advogado para entrar na política. E ele acabou se tornando um dos ministros mais importantes do governo. Quando assumiu o cargo, ele ligou para a filial e fez questão de dizer para a comissão: eu nunca vou esquecer da resposta que me deram. Não queremos envergonhar o governo. Por causa disso... Vocês acreditam nisso? É mais uma história deles aí, que é aquele advogado que queria ferrar o governo, agora se tornou um dos ministros mais importantes. E ele assumiu o governo, o ministério, ele já pegou o telefone e falou: não, tenho que ligar para as testemunhas de Jeová. Olá, quero falar com o cara de chiclete. Ah, não tá? Então me chama aí o cara de sardinha. Ah, não tá também? Me chama aí o quero sundae. Não, não tá também. Então me chama aí o quero lanche. Ah, não tá também? Me chama o cabelo de fósforo, então. Ah, não, o cabelo de fósforo não tava ainda o cabelo de fósforo nessa época. Então me chama o cachaceiro, Antônio Morris. Ah, tá, ele tá. Então vem. Alô, quem tá falando? Antônio Morris. Tô ligando para você para dizer: vocês são o melhor do mundo. Nunca vou esquecer que vocês não quiseram envergonhar o nosso país. Porque o nosso país esteve nas mãos da Watchtower. E a Watchtower, vocês são tão exemplares, tão boa gente, que vocês não quiseram envergonhar a nossa nação máxima. Obrigado, Watchtower, por existir e por manter a dignidade do nosso país em alta. Se fosse ao contrário, nosso país talvez já não existisse se vocês tivessem nos envergonhado. Muito obrigado. Que a paz do tio Patinhas esteja sobre vocês. Tchau. Amém. Desligou o telefone. Isso foi o que aconteceu aí, segundo Geoffrey Jackson. O governo decidiu que vocês podem duplicar a quantidade de missionários no país. Olha! E ainda falou... Ah, não, e outra coisa que eu estava esquecendo. De agora em diante, vocês podem mandar já 2 caminhões de Mário e de marionete aqui. Cheio. Pode mandar os chupa-dedo aqui, pode invadir o país, viu? Porque a gente quer chupa-dedo aqui mesmo. Manda chupa-dedaiada tudo para cá, porque nosso país agora está de porta aberta para os chupa-dedo da vida. Pode mandar. Assim que foi. E desde aquela época, nossos irmãos têm um bom relacionamento com o governo do país. Ah, tem um bom relacionamento com o governo? Vocês não se misturam? Quem tem bom relacionamento com os governos da terra é Babilônia Grande. A meretriz, a prostituta,
que se embriaga, né, com o sangue dos santos? A rameira, que está sentada em cima da fé, ela tem bom relacionamento com os governos. E você está dizendo que, desde então, vocês agora têm um bom relacionamento com o governo, não é? Vamos ver se está de novo. Época, nossos irmãos têm um bom relacionamento com o governo do país. Olha. O que aprendemos? Nós nunca nos envolvemos em protestos ou manifestações. Olha aí. Nunca nos envolvemos em protestos nem manifestações. Mentira. Aquela massiva campanha de enviar cartas era um protesto. Um protesto de enviar cartas ao governo contra a Rússia. Vocês têm um protesto constante na página oficial de vocês contra o governo da Rússia. Vocês declararam eles publicamente a todos os adeptos como sendo o inimigo de vocês. Como sendo o rei do norte. Claro, americanos contra russos. É óbvio que vocês são americanos. Vocês são uma seita americana diabólica, destruidora de famílias e de vidas. É claro que vocês vão contra o governo russo. É óbvio. Então, o que aprendemos disso? Aprendemos que vocês são sem vergonha, cara de pau, canalhas, cafajestes. É o que vocês são, é o que nós aprendemos. Que vocês são uma seita de dominação mental, de uma lacra, na verdade. Né? A escória do mundo religioso. É o que vocês são. É o que nós aprendemos, viu? Seguimos o que está em Romanos 13:7. Ah, Paulo também seguia o que estava em Romanos, né? Paulo estava lá e falou, ai, que texto que vai vir na minha mente agora? Eu não sei como que Paulo não pensou em Apocalipse. Não, ele pensou em Romanos, que era ele que escreveu. Paulo tinha problema. Acho que ele, não sei se ele fumava alguma coisa, não, hein? Porque Paulo, lá, quando estava com Festo, lá, ele falou, o que eu vou falar agora pro Festo aqui, que esse cabra aqui é meio perigoso. Ah, lembro de Romanos, capítulo 7. Mas não tinha sido escrito ainda, né? Faltavam uns 40 anos, mais ou menos, para ele escrever ainda Romanos. Mas ele já aplicou Romanos. Estava dentro do subconsciente dele, é claro. Quando as autoridades exigem honra, nós damos essa honra a elas. Olha, viu o que vocês aprenderam aí? Gostaram ou não gostaram? Valeu a análise? O que vocês acharam? Valeu esse análise? Foi bom a análise ou não? Eu acho que valeu. Eu acho que foi boa a análise. Foi uma análise, assim, bastante detalhada sobre como enganar outros, né? Como chamar outras pessoas de taparros mentais. Né? É como ser hipócrita ao cubo e fingir ser bonzinho. Foi um discurso de 10 minutos que a gente poderia estar analisando ele 2 dias. 2 dias e ainda ia sobrar argumentos para qualificar a sem-vergonhice deles. Né? Claro que sim. Fazer o quê, né? Chupa essa manga aí, ó. E a chupa dedaiada está espalhada por aí, acreditando num canalha desse. O que a gente faz? O que a gente vai fazer? Né? Comer com batata, né? Não tem outro jeito. Comer com batata. Porque, de outra maneira, é impossível você analisar um discurso desse e não chegar na conclusão lógica de que eles estão enganando as pessoas. Basta comparar o que ele está dizendo hoje com o que ele dizia há um tempo atrás. Basta comparar. Quando diz que eles não se envolvem em política, se envolveram em política. Nós temos provas. Quando dizem que não fazem protestos, e escreveram milhões de cartas para a Rússia, participando da política, dizendo que honram os governos e as pessoas colocadas em lugares de autoridade. Eles não respeitam, eles não dão honra. Dizendo que quando acontecem injustiças, tem que esperar em Jeová. Porque os governos estão colocados por Jeová, tem que esperar por Jeová. Eles não esperam, eles recorrem aos tribunais. Aonde a gente fica aí? Eu pergunto a vocês aqui do chat, como encaramos isso que acabamos de escutar? Eu estendo aqui, aqueles que quiserem entrar e fazer um comentário do que viu hoje aqui, é só me falar no WhatsApp, Adriano, eu quero entrar e opinar sobre o que eu escutei. Eu passo para você o link e você entra, se você tiver o meu contato. Né? Se você não tiver o meu contato, né, o meu contato
Eu já pus aqui no chat, tem lá também no Bizum da Espanha, tem o meu telefone. Entre e pega e diga, Adriano, eu quero entrar, ainda que você não queira aparecer, pode ficar com a cara escura, mas é para entrar, para opinar do que nós escutamos hoje aqui. Quem desejar, pode me enviar uma mensagem para o WhatsApp e falar, eu quero entrar e quero dar a minha opinião. Este canal se chama Adriano, a voz dos que não falam. E por isso é que eu sempre, a cada semana, pelo menos 2 vezes, abro a oportunidade para que vocês possam entrar e dar a opinião de vocês sobre esta hipocrisia que acabamos de ver. Por esta falta de honestidade na hora de orientar os adeptos. Está aberta a possibilidade, né? Só depende de vocês. Né? Só depende de vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa, deixa eu olhar o meu WhatsApp. Parece que o Júlio quer. Deixa eu passar para ele. Deixa eu passar para ele. Momento. Deixa eu passar para o meu amigo Júlio. O Ruilito! Deixa eu ver aqui. O Júlio está aqui. Querido Júlio. Ele quer entrar e dar a opinião dele. Deixa eu passar para ele. Já passei. A hora que quiser entrar, é só entrar. E me avisar pelo WhatsApp quem quiser entrar mais. Tem lugar ainda para entrar aqui, umas 3, 4 pessoas, se quiserem, hein? Tá bem? Vamos ver aqui. Assim que nós vamos ver agora, né, a opinião dos que estão aí no chat assistindo. O que acharam, né, dessa exposição deste vídeo novo que saiu? Alguns disseram, esse vídeo é antigo. Não, não, é um vídeo novo. É um vídeo novo que acaba de sair, que eles colocaram, ele tirou a barbinha, eu acho. Ou ele gravou antes de deixar a barba. Apesar que agora, gente, vamos ver se vocês acertam. Acaba de sair mais um lá da sede mundial de barba. Acaba de sair mais um da sede mundial com barba. Sabem quem é? Ou não? É um ajudante do corpo governante. Está por aqui conosco nosso querido Ruidito, Júlio. Tudo bem, meu querido? Como é que tá? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Adriano. Estou bem. Obrigado pela recepção. Boa noite, pessoal. Tá tudo em paz, graças ao Criador. E você, como é que tá, meu querido? Beleza pura. Estamos aqui na luta, né? A gente tem que se preparar psicologicamente para poder analisar essas coisas. Você viu ontem o estudo da Sentinela? Que bravo, né? Você viu, né? Haja paciência, viu? Haja paciência para tanta hipocrisia. Misericórdia. E você viu hoje o discurso? Desse discurso de hoje, o que mais te chamou a atenção do lado hipócrita dessa gente? Adriano, é engraçado o que você falou, né? Em forma de brincadeira e tudo mais, mas a gente sabe que é algo sério. Que Paulo deveria consultar as escrituras. Eu nunca tinha parado para pensar nisso quando usavam esses exemplos, né? Tanto nas revistas como nos discursos. Não faz o menor sentido isso. E hoje, assistindo a tua live, foi que eu parei para me dar conta disso, o quanto não faz sentido raciocinar dessa forma. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu fui enganado de uma forma muito tola. Paulo deve ter pensado e aplicado Romanos, capítulo 7. Foi ele que escreveu Romanos. E na época que aconteceu isso, ainda faltavam uns 40, 50 anos para ele escrever a carta aos Romanos. Imagina. Ou seja, talvez ele sabe o que ele está falando. Hã? Talvez ele tivesse anotado no iPhone dele. Com certeza, talvez ele estava na agenda, né, digital dele, ou na tablet. Ele devia ter na tablet. No iPad, no tablet.
Claro que sim. Eu só sei de uma coisa, viu, Júlio? Cada dia que passa, esses homens estão mostrando que estão muito, muito despreparados. Despreparados, e está vindo em cima deles uma enxurrada de pessoas que agora estão percebendo a falta de preparo espiritual deles e estão começando a perceber que eles são empresários e que estão muito bem preparados como empresa, mas o lado espiritual é carente, é pobre. Tanto é que eles falam com os adeptos como se falassem com bebês. Porque eles mesmos carecem de madureza espiritual. Não tem como tirar deles uma essência forte espiritual, porque eles não têm. São uma empresa. Não sei se você chega a perceber isso que eu estou dizendo. Sim, sim. Hoje fica bem mais nítido, inclusive, porque, assim, hoje a gente vive numa era que a informação está a 1 segundo de distância da gente, né? Acompanha para onde a gente vai. E eles, o pessoal lá do Tio Patinhas, eles têm um preparo empresarial, administrativo. E ao passar do tempo, onde as coisas vão ficando, principalmente psicologicamente, mais difícil, as pessoas buscam um amparo espiritual, buscam um consolo espiritual, acaba caindo nas garras da seita, né, das Testemunhas de Jeová, mas chega em certo ponto, pelo menos uma parte, né, ainda existe muita chupa-dedo lá dentro, mas percebem que eles não têm um preparo para isso. E isso está ficando mais claro e desesperador para eles, porque eles estão vendo muita gente sair lá fora, pulando fora do barco. E eles não têm o menor preparo espiritual para contornar essa situação. Primeiro, porque eles não detêm a verdade. Isso é fato. E segundo, a qualificação para ser um bom pastor, digamos assim, também não existe, né? Eles são muito bons em administrar negócios, fazer investimentos obscuros e essas coisas. Lógico. E olha aí, o que nós temos aí agora? Olha. Quem é esse aí? Rapaz, de barba quase não reconhecia. Estou abrindo aqui no computador para ver melhor. Esse é o Roberto Lucioni. Roberto Lucioni, esse. Vamos ver aqui, vamos ver melhor aqui. Olha aí. Olha só o auxiliar do corpo governante. Olha aí. Olha só, gente. Agora sim reconheci. Tá no estilo. Tá no padrão agora, JW. E aí, ó, aí você pega... Eu não sei se chegou a ver, Adriano, mas esses dias, eu não sei por que cargas d'água chegou até mim isso, mas chegou para mim uma página no Instagram de Barbas JW. Sei. Uma página no Instagram dedicada a postar foto dos chupa-dedo com barba. Eles estão criando agora essa moda. Olha, eu tenho uma coisa que dizer que a gente não sabe, né? Mas eu fiquei sabendo, né? Ainda está por confirmar, então é só uma informação, né? A gente não sabe ainda se é verdade ou não é, né? Mas eu solto a nível informativo, né? Diz que está havendo problema outra vez dentro do corpo governante. Está havendo problemas outra vez dentro do corpo governante. Talvez daqui uns meses, né? A gente até saiba de alguma coisa. Eu não sei o que é que está acontecendo. Fiquei sabendo disso, né? Os primos estão comentando por aí, da sede mundial, que está havendo problemas outra vez dentro do corpo governante. E aí eu fiquei pensando, com quem será, né, o problema, né? Se é que realmente é verdade. Diz que quando o rio soa, é que água leva, não é assim que fala? O ditado? Onde tem fumaça, tem fogo? Não é assim que fala? O ditado fala isso, não fala? Exatamente, não é uma coisa muito difícil de acontecer, porque eles já estão há um bom tempo atuando sob pressão, né? E estão perdendo dinheiro, mexendo nos bolsos, sabe como é? Os homens ficam loucos. Então, além de estarem cortando gastos, né, com essas mudanças todas aí,
Pode ser que seja briga financeira, um está ganhando mais que outro, ou algum está desviando ali num caixa 2, vai saber o que é. Não, e outra, Mas isso é muito... depois eu fiquei pensando, né? Que tipo de problema poderia haver, né? Pode ser muitos, mas também, se você analisa, né? Eu que fui ancião, né? Tem ali agora uma diferença de gerações muito forte. Tem os antigos, LED, Gary Loche, o Splen, que são os antigos, que comanda, que corta o bacalhau, que é os que mandam mesmo. E agora entrou o Cabelo de Fósforo, o Zé Bracim, lá os novos, o Cookie Cookie, entrou o Kennedy Cookie Cookie. E esses aí são a geração nova que talvez pode estar querendo desafiar o poder dos peixes velhos. É uma coisa que passou pela minha cabeça, né? Mas é tudo especulação. Sim. Isso é especulação. Mas muito bem lembrado, Adriano. Quando você lembra que é uma empresa, e no meu caso, que trabalho, já tive muita experiência com empresas na parte interna, sim, quando há essas mudanças de geração, principalmente na parte de gestão, de direção, há conflito, há muito conflito, porque são praticamente culturas diferentes, são cabeças diferentes. Então, quando chega esse pessoal mais novo, mais jovem, que querem mudar algumas coisas, os mais velhos vão resistir, não vão aceitar, vai dar briga, aquela coisa toda. E sim, é uma possibilidade, é muito plausível isso que você colocou em questão. Só tem que ver se... São especulações, né? Eu não sei. A única coisa que eu fiquei sabendo é que parece estar havendo problemas no corpo. Bom, eu acho que sempre houve, né? Mas chegou aí uma informação para mim, assim, parece que está havendo problemas no corpo governante. Aí eu pensei, que problemas pode ser, né? E a única coisa que eu penso pode ser diferenças de opiniões, né? Uma geração é muito antiga, tradicional e tal, e chega uma geração nova, que já chegou... pode ver, hein? Já chegou... As coisas começou a mudar. A empresa já começou a usar os novos para mudar coisas. Barba, relatório já não precisa horas. Sim ou não? Está ficando uma coisa mais frouxa, né? Está ficando uma coisa assim mais liberal para o pessoal lá de dentro. Isso com certeza... A pergunta que eu faço, que eu lanço aqui agora no canal, né? O que vocês acham? Neste ano de 2024, pode haver baixas igual a do Anthony Morris no corpo governante? O que vocês acham? No ano de 2024, pode haver novas baixas no corpo governante? Sim ou não? É plausível esta ideia? Será que a empresa planteia uma renovação dos membros do corpo governante? Olha, eu não duvidaria. Eu não duvidaria. E você, Júlio? Tudo que for para cortar gasto, com certeza já estão cogitando. Isso não resta dúvida, não. Então, eu penso o seguinte, né? Aí se eu fosse lá os acionistas, Wilito, se eu fosse os acionistas da Watchtower, vendo o panorama de como esses do corpo governante perderam a confiança, perderam o respeito já dos adeptos, e muita gente está caindo fora, eu plantearia uma reformulação dos membros do corpo governante. Começaria a tirar os gaga e colocar a rapaziada mais nova lá, mais empresariais e mais maleável com as doutrinas. Né? Para fazer uma testemunha de Jeová renovada, reformada. Mais descolada. Mais descolada. Isso aí. Mas é isso. Talvez esse seja o futuro da organização. Colocarem gente mais nova. Tanto é que, se não me engano, reduziram a questão de idade para ser ancião e tudo mais. Isso é outra mudança empresarial.
Então, a tendência talvez seja essa mesmo, tanto para manter os que estão lá dentro e que vivem esperando autorização para usar uma barba, quanto para os que estão fora achar uma coisa interessante, uma coisa bonita, e não é aqui que eu quero. Eu não sei, viu, mas a mim me dá assim uma sensação de que a empresa, né, está pensando em dar uma mudança nesse corpo governante aí, viu? Eu não me estranharia, não, hein? Eu não me estranharia. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo, dos próximos capítulos, que é uma novela. Essa JW é uma novela. Você acompanha capítulo por capítulo. E a novela mexicana, que é mais dramática. Tudo pode acontecer. Acredite se quiser, não é? Acredite se quiser. Eu não duvido nada. Quando a gente menos esperava, o que aconteceu? Antônio Morris fora. Não é? Quando a gente menos esperava, sai o cara de chiclete. Não, agora a Bíblia nunca falou das barbas. Pode usar barba. Aí vem o outro lá na reunião anual. A gente, uma nova luz aqui brilhou. Agora, a separação das ovelhas do cabrito é só lá no fim da grande tribulação. Assim que todo mundo pode arrepender. Faz o que quiser, que todo mundo salva agora. Agora todo mundo vai salvar. Não se preocupa. Ou seja, a coisa está mudando. Todo mundo garantido. Ó, pioneiro agora, pioneiro 15 horas. Olha, pioneiro 15 horas. Antes isso era a média que eles pediam dos publicadores. Agora não, agora é pioneiro 15 horas. De promoção. Pioneiro de promoção. Vai chegar a 10, vai chegar a 10. Pode ter certeza. Isso é. Ou seja, eu acho que são sintomas e mais sintomas de uma queda totalmente anunciada. Totalmente anunciada. Né? Não sei se eu estou sendo muito otimista com respeito a isso, mas, pelo menos, eu vejo assim. Eu vejo uma queda dos seus próprios princípios tão grande como eu nunca tinha visto na vida. Sim. Estão falando aqui ó, que as mulheres vão ter privilégios agora também. O que você acha? Sim. Vai faltar homem. Vai faltar homem lá dentro. Quem é que vai fazer discurso? Quem é que vai ser servo? Quem é que vai ser volante? Quem é que vai ficar no som? Comitê Judicativo. Comitê Judicial. Comitê Judicial. Agora serão 2 homens e 1 mulher. Para ter opinião feminina no Comitê Judicativo. Ó, seria uma possibilidade, né? Não muito difícil. Eu acredito que coisa que a chupa dedaiada que está assistindo o canal não vai pensar que nós estamos falando que isso é... Não. Nós estamos aqui imaginando possibilidades. Nós estamos especulando. Exato. Qualquer conjectura que a gente fizer aqui é plausível deles adotarem. Não se surpreendam, não. Isso, claro que sim. Porque eu também acho. As mudanças que estão acontecendo uma atrás da outra é muito rápido. Tudo é possível, né, Rueli? Tudo é possível. Tudo é possível. Mas tá bom. Olha, eu fiquei feliz. Você quer mandar algum recado pro pessoal? Quer dizer alguma coisa? O que você achou interessante? Ontem o pessoal comentou demais, o pessoal gostou muito da análise da Sentinela de ontem. Você gostou? Você acha que nós devemos repetir mais análise da Sentinela daquela maneira? Com certeza. É a melhor reunião que tem. Se quiser mandar designação para leitura, para oração final, qualquer coisa. O Marinho, ontem foi o Marinho que fez a oração final. Foi o Marinho. O Marinho fez a oração final, mas o disco riscou no santo, santo, santo Pai. Não parava de falar assim. Tinha um orador na segunda congregação que eu participei, que teve uma vez que eu sentei. Eu não consegui, não. Sentei mesmo. Na hora da oração? Sim. Eu acho que só quem viu foi o indicador. Adriano, eu acho que já estava na base ali de 6 minutos de oração já. Na reunião de quinta-feira, você louco para chegar em casa, para poder jantar, para se preparar para trabalhar no outro dia ainda, e a pessoa ainda estava no quinto santo. Não, dá não. Eu pensei que era o Alexandre Pires que estava Santo, Santo, eu me encanto, Santo.
É santo demais, é santo demais. É muito santo. Não, e outra, hein? Eles, para aparecer intelectual, eles falam palavras que eles nem sabem o que significa. Né? E outra, hein? Toda oração, não sei aí no Brasil, mas aqui na Espanha, toda oração, eles falam, e cuide dos irmãos da Eritreia. Tudo eram os irmãos da Eritreia. E se fosse perguntar, alguns não sabiam nem o que era Eritreia. Não sabia nem onde estava Eritreia, o que era Eritreia. Como escutava o anterior falar, eles falavam também. E ajude os irmãos da Eritreia. Se você chegasse e falava, o que está acontecendo na Eritreia? Eles não, sei não, hein? Onde é que fica? Eu lembrei agora de um episódio que eles fizeram um arranjo, eu acho que foi um arranjo geral, onde pegava os varões para fazer a oração na reunião de quinta-feira no final, né? Na oração final. E esse irmão, ele era bem jovenzinho e tudo, e ele tinha... Foi na época que haviam lançado um videogame, PlayStation 2, eu lembro. E ele havia acabado de comprar esse videogame, né? Na semana que ele fez a oração. E ele fazendo a oração... Ele fazendo a oração, né? Jeová, que o Senhor proteja, que a gente possa voltar em paz para casa, né? Que o Senhor nos proteja, nosso percurso de volta, que a gente encontre nosso lar intacto, inclusive meu videogame. Rapaz, e deu tanta conversa. Uma vez, rapaz, ó, isso é verdade, uma vez eu estava lá em Marina, né? Eu tinha o quê? Eu tinha uns 13, 14 anos, né? Eu sempre fui muito corintiano, né? Tava jogando o Corinthians contra o Vasco, né? Numa semifinal, não sei, do brasileiro, eu não lembro o que era, eu só sei que era um jogo decisivo, Corinthians e Vasco, brasileirão. E eu louco para acabar, porque ia dar para assistir o segundo tempo ainda, né? E eu tava lá, né? Louco para acabar a reunião logo para ir embora para assistir o segundo tempo do Corinthians e Vasco, né? E começa a oração. Eita, e o que fez a oração, rapaz? A oração dele tinha prorrogação e pênalti. E não parava. De repente, rapaz, eu escutei uns rojão no meio da oração. Meu primo estava do lado e falei assim: gol do Corinthians. Minha mãe. Só que ela não escutou o que eu estava falando. Ela me deu um beliscão porque ela viu conversar. Mas eu estava falando pro meu primo: gol do Corinthians. Hoje é mais moderno, os irmãozinhos podem acompanhar ali no celular silenciosamente o jogo. Sim. Ai. Eu só sei que, ó, tinha alguns que castigava, né, nas orações, né? Ó, e tinha uns que começavam a oração, começava bem, né? Senhor Jeová, obrigado pela vida, né? Pelo ar que respiramos, né? Pela água que bebemos. Obrigado pelos irmãos carinhosos, pelos anciãos da congregação. Obrigado também pelo escravo fiel e discreto. Na época era discreto, não era prudente, era discreto. Obrigado pelos irmãos da sede mundial. Obrigado, e ia falando, né? E te pedimos o teu Espírito Santo para que essa congregação possa continuar progredindo. E as pessoas do território possam ser receptivas. E os que forem semelhantes à ovelha, que possa escutar a mensagem que levamos. E que possamos sempre estar animados e tal e qual. E quando você pensava que ele estava indo para a reta final, ele falava, e queremos também agradecer aos irmãos que participam da construção. Que eles não sei o quê, e os que estão no salão de assembleia. E aí começava de novo outro roteiro. E aí você falava, que hora que ele vai chegar no Jesus Cristo, amém, né? Que hora? Aí, de repente, ele ameaçava apontar para o Jesus Cristo, amém. Ele lembrava de outra coisa. E ele voltava lá falar de novo. Meu Deus me livre, rapaz. Era um martírio aquilo, hein? Um martírio. Aí, quando achava que estava terminando, ia para o Santo Santo. Onipotente, poderoso, soberano, excelso, criador, era um nome. Nomes fantásticos.
É uma coisa bonita. Mas tá, fiquei feliz de que você entrasse aqui, amigo, para a gente poder bater esse papo aqui, descontrair, né? E ó, estão pedindo já para mim, o Tricolor já pediu para mim ontem, Adriano, temos que fazer outro show aposta, tá? Das músicas, que foi divertido aquele dia. Com certeza, muito bom. Cada uma melhor do que a outra. E vamos fazer. Assim que, olha, quero agradecer aqui todo o pessoal que está aqui com nós, a Lu, a Nelly Furtado, lá da Austrália, o Tricolor, querido Tricolor, a Roseninha Grise está aqui também, Conceição Rodrigues, Crise de Consciência, né? Quem mais está por aqui? Maria do Sarmeiro de Brito, Genilva Gomes, todo mundo deixando aqui os abraços, o Ovo Frito, querido Ovo Frito, Larissa PG está por aqui também, esposa de Russell, Adelina Silva, ex-irmã, todos deixando comentários aqui, pessoal querido dessa família, Simone Magalhães está por aqui, Maria Gomes, querida, Play, Ana Carvalho, que diz que eu não lembro dela nunca, Ana Carvalho, um beijinho no meu coração, Ana Carvalho. Também, para você, Maria de Jesus, minha querida Maria de Jesus, um beijo. Regina Paulina, um beijo, Regina Paulina. Paulo Sávio, meu amigo. Também Edson Reis e o canal JWR. Inscreva-se lá no canal do Edson Reis, o JWR, que falou para mim, Adriano, fala lá para o pessoal se inscrever no meu canal também. Tá falado. Inscreva-se no canal do Edson Reis, lá, JWR. E a todos vocês aqui, Desert Rose, Lu, dos Estados Unidos, e o Bruno. Play, lá de Angola. Um beijo para você, Play. E a todos os irmãos da África que acompanham este canal. Um beijo a todos vocês. Lua, aniversariante, a Lua, querida. E todo mundo, né? Todo mundo que acompanha o canal. Para mim é um prazer. Geraldo Viton, da Sol. Tem as duas Sol. A Sol aqui da Europa e a Sol lá do Brasil. Um beijo no coração de vocês, as Sols do mundo espalhado por aí. Aqui tem Sol e Lua neste canal. Simone Magalhães também está por aqui. Um beijinho para todos vocês, que vocês tenham um ótimo final de tarde, começo de noite, e aqui na Espanha já é meia-noite, e eu já vou dormir também, porque amanhã é outro dia de vida, fantástico e maravilhoso. Temos o privilégio de estar vivos e podemos fazer da nossa vida um momento de alegria e também fazer da nossa vida um instrumento de ajuda a outros. Assim que, Ruelito, pode despedir do pessoal aí, que depois eu vou despedir de todo mundo. Pessoal, mais uma vez, obrigado, né, pela oportunidade, ao Adriano também. É sempre um prazer estar aqui com vocês, acompanhando todo dia a novela JW. Cada episódio é uma emoção atrás da outra. E boa noite para vocês, um beijo no coração, fiquem bem, durmam bem, e que Deus possa dispensar vocês em paz para os vossos lares. Isso é. E se não se comportarem bem, eu vou pedir a readmissão de vocês. Se não se comportarem bem, vão ser castigados de serem readmitidos. Associação reversa. Isso é. Serão readmitidos à organização das Testemunhas de Jeová. Esse é o castigo para os apóstatas que não se comportarem bem. Readmissão. Misericórdia. Assim que a todos vocês, família querida, Ricardo Cândido, meu amigo querido, Alexandre Nascimento e todo o pessoal do ativismo. Recebam o meu abraço. Glenn Riedel, Raciel, Daniel Ropito, Los Santurrones, Nery Religião, que eu estive lá no canal dele. A todos vocês, família querida Emma, um beijo a todos vocês. Recebam o meu carinho, o meu apreço. E como todos os dias, recebam um beijo enorme no coração de vocês. E até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau.